Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Marcócia, sou professor do Centro Universitário da FEI. Eu trabalho com pesquisas relacionadas aos princípios da doutrina social da Igreja, o princípio da dignidade humana, o princípio da subsidiariedade e o da solidariedade. Hoje, na nossa exposição, eu pretendo abordar dois dos princípios importantes para a doutrina social da Igreja, que são o princípio da participação popular e o princípio da subsidiariedade. O objetivo dessa exposição, então, é apresentar para vocês alguns dos elementos principais desses dois princípios, começando pela participação popular e depois falando um pouco mais da subsidiariedade. E ao final, pretendo dar um exemplo concreto de como a gente pode, numa experiência concreta, real, identificar, né, esses princípios na nossa realidade. Então, a gente vai começar pelo princípio da participação popular. Eu gostaria de iniciar a nossa exposição projetando um pequeno vídeo, um vídeo de 1 minuto, em que tem 3 depoimentos de uma mostra que se chama 7 bilhões de outros. Essa é uma mostra cultural produzida por um grupo francês, que entrevistou mais de 5.000 pessoas de 78 países diferentes. Então eles pegaram pessoas com culturas e religiões diversas e faziam para eles várias perguntas do tipo: o que para você significa o amor? O que para você significa a família? O que significa... qual é o sentido da vida? E o objetivo dessa mostra era mostrar que as pessoas, mesmo de culturas e religiões diferentes, conseguia ou tinha elementos substancialmente comuns. Então a gente vai ver três rápidos depoimentos em 1 minuto sobre qual é o sentido da vida dessas pessoas. 我人生的意义就是做很多很多的好吃的菜，然后给顾客、给别人吃，让别人能感受到这种幸福。因为吃一手很好的菜肴的话，吃到很美味的菜肴，对人来说也是一种幸福。我希望这样。 мен дағы қойған мақсатым, мен ушундай эле эми ушинтип эле дүйнөдөн өтүп кетпей, өмүрүмдүн акырына чейин ушу манас жөнүндө, дагы колуман келген өнөрлөрүм жөнүндө көп ойлонуп, ошолорду деген алдыга жылдырып, ошолорду өркүндөтүп, анан кийин кыргыз элине атымды ошол эмгегимди калтырып кетким келет. Ушул тарыхта калгым келет, тарыхта калтыргым келет. Жасаган иштерим менен анан өзүмдү. I want to do great things that I don't want to be, and I don't want to do something that doesn't have meaning. I don't want to be a no one. I want to do something that really means stuff to a lot of people. I think I've got a lot to give, and I really want to do that. And that's the meaning of my life. Bem, pessoal, então a gente pôde observar, né, nesses 3 depoimentos aí, uma característica fundamental para onde se inicia a participação popular. Nesses 3 depoimentos, a gente percebe uma vontade daquelas 3 pessoas de marcar a realidade com o seu eu, imprimir a sua marca no concreto da vida. Um dizia: eu quero fazer história para o meu povo. O outro falava: eu quero fazer grandes coisas pelas pessoas, eu tenho muito a oferecer. Então a participação popular, ela nasce justamente desse ato de vontade das pessoas de transformar a realidade, de, ao olhar para a realidade, se impactar com ela, se perguntar, ver as necessidades, as dificuldades e tentar construir alguma coisa que seja útil e de estar a serviço dos outros. Mas a gente mesmo é assim. Se a gente parte da nossa experiência, se a gente olha para a nossa vida, para o nosso cotidiano, quando a gente está minimamente atento à realidade que nos cerca, é natural que surjam uma série de perguntas do tipo: por que existe o mal? Por que existe a injustiça? Por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? E essas perguntas, na verdade, são a expressão das nossas exigências que todo mundo carrega. Uma exigência de justiça, uma exigência de verdade, uma exigência de bem, uma exigência de bem comum, de um bem que vale para todos. E a partir do momento em que a gente tenta responder a essas perguntas, tenta responder a essas exigências, a gente começa a se mover, a gente começa a olhar para o outro como alguém que é como eu, que deve ter os mesmos direitos, que deve ter a sua dignidade resgatada, e eu começo a me mover e eu começo a buscar um trabalho,
um trabalho em que eu posso colocar o meu propósito de vida naquele trabalho, que eu posso construir alguma coisa positiva. Eu vou empreender, eu vou ser empregado de uma empresa, eu posso fundar uma obra social, tanto faz, depende da vocação de cada um, mas quando a gente tem esse escopo, né, de construir, de fazer alguma coisa pelo outro, aí a participação começa, aí ela se inicia. Existe um jurista alemão, um pensador alemão chamado Romen, que ele dizia que essa é a filosofia da ação. O que é a filosofia da ação? Que a pessoa participa integralmente dos bens humanos quando ela age, quando ela é convidada a agir na realidade, quando ela realiza certas tarefas. E essa filosofia da ação enfatiza justamente a responsabilidade pessoal das pessoas em construir o bem comum. Considera a pessoa autônoma, como capaz de construir uma coisa positiva, não um objeto a receber passivamente benefícios concedidos pelo Estado, mas alguém que é capaz de juntos construir o bem comum. E aí essa pessoa, identificando essas necessidades, identificando pessoas que têm mais ou menos as mesmas perguntas, as mesmas exigências, começa a se juntar com essas outras pessoas e juntos formam associações, formam obras sociais, cooperativas, sindicatos, universidades, institutos, etc., que a literatura chama de comunidades intermediárias. As comunidades intermediárias, elas estão entre o indivíduo isolado e o Estado, né? Então, essas comunidades intermediárias é o que permite a gente, através delas, de expressar e de construir alguma coisa. Então, está baseado, a participação popular, ela está baseada também na natureza social do ser humano, né? Do homem que é capaz de se juntar com os outros, é capaz de ver a necessidade do outro, que vive com os outros, mas também vive para os outros. É claro que para a participação existir, para ela se efetivar, é necessário uma sociedade que seja livre, uma sociedade que garanta uma liberdade de ação, uma liberdade de construção, uma liberdade de iniciativa, uma liberdade de associação, para daí construir juntos, né, o que é melhor para todo mundo. E nesse sentido, então, a participação popular, ela não é só a participação que a gente dá no voto, numa eleição, ou uma participação reivindicativa só de pedir alguma coisa, algum direito que a gente não tem. É também, obviamente, mas a participação ela se dá no cotidiano. Todo dia a gente é convidado no nosso trabalho a participar da construção de um mundo melhor, né? E nesse sentido, então, entra o princípio da subsidiariedade, que quer fortalecer essa participação popular, ela quer defender essa participação popular. O que é o princípio da subsidiariedade? Ele busca equilibrar a ação entre os indivíduos, as comunidades intermediárias e o Estado, né? Que tem uma relação equilibrada, buscando sempre, ou observando sempre os valores e vontades da sociedade. Quer dizer, a sociedade, no princípio da subsidiariedade, está sempre em primeiro plano em relação ao Estado. Ela parte como pressuposto de ideais como a iniciativa, a responsabilidade, a liberdade dos indivíduos e dos grupos sociais de exercer os seus direitos. A subsidiariedade, ela parte de uma ideia muito simples. Não se deve transferir a uma sociedade maior aquilo que pode ser feito por uma sociedade menor. Então, nesse sentido, cabe aos indivíduos responder aos seus problemas individuais. Cabe aos grupos sociais resolver os seus problemas comunitários. Cabe à sociedade desenvolver os seus problemas gerais. E aí, nesse sentido, esse princípio é concebido para garantir a autonomia das iniciativas das pessoas e dos grupos. O Estado ele só entra como último recurso para ajudar aquilo que a sociedade por si só não está conseguindo resolver bem e adequadamente. A subsidiariedade ela vem de subsidium, que significa ajuda ou socorro. Então a gente vai, como vocês podem ver aí nesse slide, a gente tem uma cadeia de subsidiariedade. Então vejam só, você tem o indivíduo que vai resolver os seus problemas, quando ele não consegue, ele vai pedir ajuda para os grupos das comunidades intermediárias. Quando os grupos da comunidade intermediárias não conseguem resolver o seu próprio problema, ele vai pedir ajuda então para a sociedade em geral. E a sociedade em geral, quando não consegue resolver o seu próprio problema, aí sim ele vai pedir para o Estado,
né? Vejam que essa é a subsidiariedade que a gente chama de subsidiariedade horizontal. O Estado é o último recurso para ajudar, então, a sociedade. Mas dentro da organização estatal existe, e aí a gente vai para essa outra figura aqui que vocês podem ver, a subsidiariedade horizontal. Vertical, desculpa, a subsidiariedade vertical, em que a estrutura é a mesma, quer dizer, quem está mais próximo do cidadão, da sociedade, é a prefeitura. Nas cidades maiores, como São Paulo, por exemplo, ainda a gente tem uma antes, que é a subprefeitura. Mas é a mesma coisa, a lógica é a mesma. Se a prefeitura não consegue resolver o seu problema, aí entra na questão do governo estadual para o governo federal, do governo federal para as entidades supranacionais, tipo ONU, União Europeia, Mercosul, OMC, OIT, enfim, né? Essas entidades que é uma federação de países, né? Mas por que sempre se defende que a sociedade menor é que deve resolver esse problema? Porque, na verdade, são essas pessoas que vivem, que vivenciam, que observam esses problemas, que sabem melhor do que ninguém os detalhes que esse problema tem. Então, é ele que está comprometido, é ele que está motivado idealmente com aquela obra, com aquele trabalho, e é ele que sabe melhor do que o Estado que está lá distante para resolver aquele problema. Bento XVI, numa encíclica Deus Caritas Est, quando ele falava na segunda parte da encíclica, quando ele falava do amor na dimensão social, ele dizia o seguinte, a uma certa altura, que a gente não precisa, que as pessoas não precisam de um Estado que ofereça, que proveja tudo, mas a gente precisa de um Estado que apoie o princípio da subsidiariedade, porque as entidades sociais, as obras sociais, o agrupamento de pessoas consegue oferecer a cada homem, a todo homem, aquilo que ele mais necessita, que é a dedicação pessoal amorosa. Eu gosto muito dessa expressão, porque mostra justamente o que vale é o relacionamento humano, os encontros que a gente faz. Que o Estado, por estar muito distante, por ter muita coisa para cuidar, não conseguiria entrar até nesse nível. Então, a subsidiariedade é isso. Tem uma escritora, uma cientista política francesa chamada Chantal Millau-Dessol, que tem 2 livros, para quem quer aprofundar no princípio da subsidiariedade, eu acho que vale a pena. Ela tem 2 livrinhos, um que chama Princípio da Subsidiariedade e um outro texto que chama O Estado Subsidiário. E nesse texto, o Estado Subsidiário, que ela vai falar justamente do papel do Estado dentro desse princípio, ela afirma que ele tem 2 aspectos. O primeiro aspecto negativo, quer dizer, o que o Estado não deve fazer? O Estado não deve impedir a sociedade de tomar as suas próprias ações. Mas ela diz, o Estado ele tem um aspecto positivo dentro da subsidiariedade. Ele deve ajudar, incitar e sustentar os atores que estão insuficientes. Então, a ideia principal da subsidiariedade é essa daqui. Agora, como ela aparece na doutrina social da Igreja? O princípio da subsidiariedade, ela aparece desde a primeira encíclica social, lá com Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, em 1891. A um certo momento, embora a subsidiariedade não apareça de maneira explícita, a um certo momento, Leão XIII, ele diz assim, que o Estado, que a autoridade, não deve se arrogar nenhum direito sobre as obras sociais. Antes tem que respeitá-las, antes tem que defendê-las. E aqui a gente tem a primeira ideia de subsidiariedade que aparece na doutrina social, justamente porque ele fala do homem ser o senhor das suas ações, dele poder conduzir as suas ações, e que ele está apto sim para julgar e escolher aquilo que ele julga ser o melhor para ele. Depois, esse princípio é sistematicamente retomado durante o ensino social cristão, e na 40º ano, Papa Pio XI, em 1931, comemorando os 40 anos, então, da Rerum Novarum, ele vai colocar a formulação precisa da subsidiariedade, que até hoje todo mundo usa, a concepção moderna dela. Ele vai dizer aquela ideia que não é para transferir para uma sociedade maior aquilo que uma sociedade menor pode colocar, porque ele diz, se você não fizer isso, será uma injustiça.
será um grave dano, uma perturbação da boa ordem social. Vejam só como ele é enfático em dizer, são os homens, é a sociedade que tem que construir alguma coisa. E a partir daí, outras encíclicas, Papa João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco vão retomando essa formulação precisa de Pio XI e vão nas suas encíclicas, nos seus documentos, retomando essa ideia. Eu só queria citar uma ideia de Bento XVI na Caritas in Veritate, falando sobre subsidiariedade, que eu acho que é bastante interessante, porque o Bento XVI, com a sua capacidade de síntese impressionante que ele tem, ele consegue colocar em um parágrafo, de uma forma que nenhum outro Papa ainda tinha feito de maneira tão explícita, da onde a subsidiariedade se fundamenta. Quais são os fundamentos desse princípio? Então ele diz, lá no parágrafo 57 de Caritas in Veritate, a subsidiariedade é uma ajuda à pessoa na autonomia dos corpos intermédios. Então ele resgata essa ideia da autonomia. Daí ele fala, ele favorece a liberdade e a participação da sociedade, dos grupos sociais. Né? Então, de novo, a ideia da participação, da liberdade. E aí ele fala, a subsidiariedade respeita a dignidade da pessoa, na qual vê um sujeito sempre capaz de dar algo aos outros. Então ele resgata aquela ideia de que o homem, do Leão XIII, de que o homem é o senhor das suas ações. E depois ele termina esse parágrafo. A subsidiariedade é o antídoto mais eficaz contra toda forma de assistencialismo paternalista. E aqui ele resgata aquela ideia da filosofia da ação que a gente dizia, que o homem não é um ser passivo que fica só esperando que o Estado lhe provenha coisas, né? Mas que o homem é capaz de construir algo. Então, nesse sentido, para a gente também falar agora, destrinchar rapidamente quais são os papéis do Estado mesmo, como que o Estado pode ajudar a sociedade, então, a fazer ainda melhor o trabalho que ela já faz, ela tem alguns requisitos. O primeiro requisito é que a sociedade ela seja forte. A gente precisa ter uma sociedade organizada, forte, né? Senão não adianta o Estado dar o poder para a sociedade e não ter alguém que construa. Mas, além disso, precisa ter um Estado que renuncie à sua gestão direta das coisas, que não queira produzir ou resolver tudo por si só. Então ele vai dizer que o Estado, na subsidiariedade, ele é coordenador, incentivador das iniciativas dos sujeitos sociais, vai apostar sempre na liberdade, na criatividade desses grupos de resolver os problemas, e ele vai dizer, o Estado ele tem dois papéis. Um Estado é subsidiário e o Estado é supletivo. O papel subsidiário é o papel de ajuda. Quer dizer, o Estado deve ajudar as obras sociais, as entidades, institutos, as comunidades intermediárias a fazer ainda melhor aquilo que já faz. De que maneira? Ele dá faz algumas propostas, por exemplo, a desburocratização, a desregulamentação, a transparência do Estado, quer dizer, ter um canal mais direto e mais fácil para as entidades pedirem alguma coisa e o Estado responder mais rapidamente a essas demandas que os grupos têm. Ele vai dizer lá, através de uma diminuição dos encargos tributários, quer dizer, pode ser isenção de impostos, pode ser uma alíquota menor para essas entidades, pode ser através de incentivos fiscais, quer dizer, é o dinheiro direto, é o convênio, são editais públicos, premiações que também existem, e ele vai dizer regras que permitem às pessoas em impostos de renda de abater e doar o dinheiro dela diretamente para as entidades. Reparem que algumas dessas medidas já até existem na nossa sociedade, outras ainda precisam ser melhor aprimoradas, amadurecidas. Mas aqui cabe um parênteses importante. Essa ajuda do Estado, ela tem que ser uma ajuda de tal medida que não cause dependência nessas entidades. Tem um critério que se usa dentro da subsidiariedade, que é onde há dependência não existe subsidiariedade. Se a ajuda for de tal maneira, tão forte, que depois, se o Estado porventura tirasse aquela ajuda e a entidade morresse no dia seguinte, acabasse no dia seguinte, a gente não pode dizer que aquilo é subsidiariedade, porque está causando dependência, está causando aquilo que Bento XVI dizia antes de um assistencialismo paternalista. Então é sempre na autonomia e na liberdade das pessoas de construir alguma coisa. Tá?
Depois, o Estado, além de ser subsidiário, ele deve ser supletivo. Quando que o Estado deve ser supletivo? Quando há um prejuízo dos interesses gerais da sociedade, tem alguma obra que não está fazendo uma coisa adequada, não está prestando um serviço adequado, então cabe ao Estado, obviamente, ajudar aquela obra a fazer, e até, em último caso, se tem alguém que está indo contra o bem comum, cabe até o Estado reprimir essa situação, né? Quando o dano já ocorreu, está para acontecer em breve. Mas essas ajudas do Estado devem ser sempre limitadas no tempo. Quer dizer, acabou a emergência, acabou a urgência, o Estado se retira e deixa a sociedade de novo andar com as próprias pernas, certo? E deve ser sempre um último recurso. Então, em suma, para a gente resumir, né, o papel do Estado dentro dessa situação, a gente pode dizer que o Estado ele deve deixar a sociedade fazer aquilo que lhe cabe, que ela é capaz de fazer bem feito. Ajudar a sociedade a fazer aquilo que a sociedade por si só não consegue resolver e deve fazer por si só aquilo que lhe cabe. O que é que lhe cabe por si só? Por exemplo, a política externa, a defesa externa, garantir um poder judiciário independente e justo. Esse é papel exclusivo do Estado dentro da subsidiariedade. Então agora eu queria mostrar para vocês um exemplo concreto de como a subsidiariedade e a participação popular podem ser identificadas na nossa realidade através da experiência de um grupo de moradia popular que se chama Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo. Esse é um grupo que nasceu em 1986, fruto da Pastoral da Moradia, nasceu da experiência da Pastoral da Moradia, fruto das reflexões que se fazia no ano de 86, numa campanha da Fraternidade que era sobre moradia, de fato, terra de Deus, terra de irmãos. Essa associação, embora tenha um nome que pareça ser o MST ou MTST, não tem nada a ver com eles. Ela provê hoje, ela tem, já proveu 25 mil famílias, já tem a sua casa própria. Ela atua hoje em 27 áreas da cidade de São Paulo, principalmente na região de Pirituba, Jaraguá, Parque São Domingos, naquela região, e em outras 16 cidades do interior, entre elas Novo Horizonte, Catanduva, Matão, etc. Essa associação ela tem um trabalho muito significativo, que eu acredito ser muito significativo, muito importante, porque ela provê a casa própria, mas para conseguir as terras e formar os seus bairros, ela não invade as terras, ela não ocupa as terras como é o método mais tradicional dos movimentos de moradia que a gente vê por aí, né? Ao contrário, ela faz uma negociação mesmo de mercado. Ela vai até o proprietário de uma terra grande, que eventualmente queira vender a sua terra, e vai negociar com ele, com o poder que ela tem de ter um monte de associado, um monte de gente, né? Tem uma barganha ali, consegue negociar, né, com o vendedor. Se o vendedor quer, beleza, eles compram a terra, levam a compra da terra para uma prefeitura, a prefeitura vai fazer junto com eles o projeto urbanístico daquela área, então quanto que vai destinar para a área pública, para parques, praças, etc., que pedaços que vão ser utilizados para dividir em lotes, para poder oferecer para os seus associados poderem construir a sua moradia. E aí, depois de ter feito de ter regulamentado, de ter regularizado tudo, ter feito o projeto urbanístico, então eles levam para os seus associados e apresentam o projeto para eles. Aqueles associados, e a gente está falando de famílias que têm de 0 a 3 salários mínimos de renda familiar, que é o escopo deles ali, né, que é o público-alvo deles. Aqueles associados que têm dinheiro, porque eles fazem também um trabalho com esses associados de juntar, de fazer economia, de poupar recursos para poder comprar o seu terreno e construir a sua casa. Aqueles associados que já têm aquele dinheiro, conseguiram juntar um dinheiro correspondente ao valor daquele lote, vai lá e compra o lote. E aí é muito interessante porque, primeiro, não tem recurso público envolvido, é o recurso da própria associação e o recurso das próprias famílias ao comprar aquele terreno. Isso é muito valorizado pelas próprias famílias que falam que conseguiram comprar alguma coisa fruto do seu trabalho, fruto do seu suor, né? De novo, entra naquela história que a gente via do não paternalismo, nada é dado assim de graça assim, para eles, nesse sentido, né? Depois, porque a associação, a TST, ela conseguiu fazer um convênio com os arquitetos do CDHU
em que esses arquitetos do CDHU atendem as famílias para fazer o projeto da sua própria casa. Cada família constrói a sua casa de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus desejos. Então ele senta, o arquiteto senta por família e pergunta lá nesse formulário que vocês podem ver aí na tela de vocês: quantas pessoas tem na sua família? Tem previsão de aumentar o número delas? Tem gente que é idosa ou que tem mobilidade reduzida? Quantos andares você deseja? A sua família se reúne na sala ou na cozinha? Porque aí vão determinar o tamanho do cômodo. Vocês querem algum recinto especial, tipo sala de TV, biblioteca, brinquedoteca? Vocês querem ter uma suíte, etc. E vão preenchendo esse formulário e cada família constrói a sua casa de acordo com seus desejos e de acordo com suas necessidades. Eles têm um lema que diz: a casa é como a roupa da família. E cada família tem desejo, pode vestir a roupa que quiser. Então é nesse sentido, né, de favorecer, e a família então com seus próprios recursos também usa o método de autoconstrução para construir a própria casa, e nesse mesmo convênio que a associação tem com o Estado, ele oferece mestres de obras que ajudam essas famílias a construir com técnicas adequadas a sua casa. E aí acabam até fazendo um mutirão espontâneo entre eles, entre os vizinhos, de ajudar um ao outro a construir a sua casa. Então é muito interessante e tem algumas considerações que eu acho importantes. Essa primeira, né, de você falar, de olhar para cada família com um rosto, não é uma massa sem rostos, só reduzidas a sem tetos, que ganharam uma casa por um sorteio, não. Tem um rosto específico que é expressa naquela casa, do não paternalismo, de ser fruto do trabalho próprio dessas famílias, né? E também de sempre educar ao protagonismo. E aí chega na subsidiariedade em que maneira? Não só dessa questão da participação popular da pessoa desde o início do processo, mas chega que o Estado oferece esses arquitetos e mestres de obras e também oferece a infraestrutura, porque a associação chega para o Estado e fala: olha, eu comprei a terra, eu dividi em lotes, eu construí as casas. Agora, eu não consigo oferecer água, luz, esgotos, né, asfalto, porque seria muito caro, muito demorado para a gente oferecer, a associação, oferecer isso. Então, eles conseguiram um convênio com o governo do Estado, em que nas áreas deles o governo oferece justamente essa infraestrutura. É a mesma ideia, né? A sociedade faz tudo aquilo que tiver ao seu alcance e o Estado entra para ajudar aquilo que não consegue. Então, acho que essa é uma experiência significativa de subsidiariedade que a gente pode ver. O princípio da subsidiariedade também, além de se fundar na questão da liberdade, ele se fundamenta e ele relaciona-se com os outros princípios da doutrina social da Igreja. Então, por exemplo, com o princípio da dignidade humana, ele está olhando que o homem é capaz, é autônomo, é responsável, pode ser responsável pelo seu próprio destino, e ele é sempre o início e o fim de toda a atividade da sociedade e do Estado. Né? Ele se fundamenta também na questão do bem comum, que é a causa final do Estado, e é um bem em que todos participam. Ele se fundamenta, ele dialoga com o princípio da solidariedade, no momento em que ele se baseia também na natureza social do homem, de ver o homem como um ser que colabora, que coopera com os outros. E ele se fundamenta também no pluralismo social. Quer dizer, ele aposta muito nessa questão do pluralismo social, na liberdade, que é assim: se tem diante de um problema de educação, por exemplo, um grupo de católicos resolve construir uma escola católica, ele tem todo o direito de fazer isso. Se um grupo de presbiterianos querem construir uma escola presbiteriana para responder à mesma dificuldade, tem todo o direito. Os batistas, os muçulmanos, os judeus, os ateus, todo mundo com a medida, seguindo o bem comum e quiserem construir essas obras, pode construir. Isso se fundamenta também na liberdade das pessoas de ter iniciativa e de construir alguma coisa que está de acordo com os seus valores, mas também na liberdade de quem quer usufruir daquele serviço. Eu, como pai, posso escolher o tipo de escola mais adequado que eu quero para os meus filhos, por exemplo, né, de acordo com os valores que eu tenho para os meus filhos. Esse pluralismo social permite às entidades a decidir quais são o seu público-alvo, a decidir qual é a sua metodologia, né, e decidir qual é o seu espaço geográfico que vai atuar. Então, a subsidiariedade aposta nessa questão também da liberdade humana e que todo mundo é capaz de construir alguma coisa positiva. E para a gente encerrar, para
ver como a subsidiariedade, a participação popular, elas podem também ser usadas como critérios para a gente pensar a política, né, para pensar as eleições, para pensar como a gente olha para os partidos, enfim, para os planos de governo que são nos apresentados nas épocas de eleição. Os critérios que a subsidiariedade e a participação popular nos apresentam são que a gente precisa de governantes que apoiem a iniciativa das pessoas com toda a sua criatividade e sua liberdade. A gente precisa de governantes que apoiem as iniciativas dos sujeitos sociais. A gente não precisa de governantes que se julgam no direito de decidir o que é bom para a gente ou não, porque a gente sabe, os grupos intermediários sabem os detalhes dos problemas e o que é melhor para eles. A gente precisa de governantes que reconheçam que as pessoas possam ser protagonistas e que as pessoas podem sempre estar a serviço do bem comum. Muito obrigado. De subsidiariedade que a gente pode ver. Por fim, a última coisa que eu queria dizer, então, usando a subsidiariedade e a participação como critérios também, para a gente pensar nos nossos políticos, nos nossos governantes, nas eleições, quando a gente está diante de em quem escolher e tal, os critérios que ela usa é que a gente precisa de governantes que, na verdade, valorizem a criatividade e a iniciativa das pessoas. A gente precisa de governantes que valorizem as iniciativas sociais. A gente não precisa de governantes que se julgam aptos a decidir o que é bom para a gente ou não. Precisa de governantes que deixem a gente resolver o que é bom para a gente. Precisa de governantes que reconheçam que cada pessoa possa ser protagonista e que cada pessoa pode sempre estar a serviço do bem comum. Muito obrigado. Deu?